Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Depois de falharmos aqui uma semana, voltamos e, aliás, antes de começarmos o nosso assunto de hoje, que, aliás, é um assunto que as pessoas gostam bastante, eu quero agradecer a todos que enviaram mensagens lá pelo Telegram perguntando do podcast na semana passada, sentindo a nossa ausência. É sempre muito bom saber que vocês nos acompanham, é muito bom sempre receber esse feedback de vocês, então muitíssimo obrigada. E claro, vamos voltar essa semana eu aqui com o chefe, com o Daniel Nigri, para falarmos sobre os resultados mais especificamente do setor bancário. Vamos falar sobre os 3 grandes bancos de varejo privados e também sobre o resultado que saiu por último agora do Banco do Brasil, que agradou, veio com um guidance aí bastante otimista, mais otimista, na verdade, do que as expectativas da Febraban e também as expectativas de parte desses bancos privados. Muito bem-vindo, chefe, muito obrigada pela companhia, bom dia. Bom dia, Paty, sentimos muito a tua falta. Eu faço aí coro a todo mundo que acabou perguntando para você o que aconteceu, porque realmente faz muita falta esse contato que a gente tem semanal aí, que eu acho que as pessoas já estão se acostumando. E eu lembro que no mês passado a gente falou sobre bancos e foi um podcast bastante assistido, bastante ouvido, né? Eu falo assistido também porque a gente colocou lá no YouTube. Então, a gente já está trazendo aqui o resultado dos bancos, todos eles já saíram. Abri até o do Banrisul e o do BTG Pactual também. Se der tempo, a gente dá uma passadinha também nesses outros também. Mas, enfim, resultados de forma geral vieram muito bons e bem acima das expectativas. Talvez a exceção tenha sido o Bradesco, mas isso a gente vai falar com mais detalhes durante o nosso podcast. Exatamente. Esse último podcast que a gente fez, o anterior, sobre os bancos, inclusive quem ainda não ouviu e quiser saber a opinião do Daniel na época para comparar, para verificar se a opinião do Daniel mudou ou não, para entender como a variação entre os trimestres ela existe e que ela, nos bancos, mais do que em qualquer outro tipo de negócio, tem uma relação muito próxima com a política monetária, com a taxa de juros, com a inflação. E, claro, a gente vai começar, então, falando aqui primeiro dos 3 maiores bancos privados, que são Itaú, Bradesco e Santander, que vieram com lucro recorde em 2021, mas com um discurso que, nas entrelinhas, e alguns na verdade, nem nas entrelinhas, de forma bem objetiva, já citam que o ritmo neste ano de 2022 ele será menor. Então, o lucro consolidado, quando a gente une o Itaú, o Bradesco e o Santander, foi de 69,4 bilhões de reais. Isso significa que esses 3 bancos lucraram 30,4% a mais em 2021 do que em 2020, com destaque para a margem financeira, exatamente, que cresceu 7,3%. Afinal de contas, ocorreu a expansão da carteira de crédito, uma alta aqui de 11,7%, aliada à queda de 26% com o PDD. Com as previsões para os devedores duvidosos. Um destaque especial também para a receita de tarifas, que desempenhou bem, né? Um ganho aí de 7,3%. Mas as tarifas não iam acabar por causa dos bancos digitais? Essa é a pergunta, né? Aquela famosa discussão de mesa, de café, de bar, né? Bancões contra fintechs. Quem sobrevive? Enfim, é um assunto que é até um pouco cansativo, porque geralmente ele é discutido de uma forma
muito superficial, né? E que a gente sabe que são inúmeras variáveis que precisam ser consideradas, né? Mas vamos falar, então, a princípio do Itaú, do Bradesco e do Santander. Vamos destacar quais são os pontos positivos e negativos que vieram nos resultados, primeiro, desses 3 bancos. O Santander, talvez a gente possa começar por ele, já que ele foi o primeiro a divulgar os resultados. Então, o que a gente teve de positivo no Santander? Foi carteira de crédito? Tem alguma coisa negativa? O que o Daniel Nigri diria para a pessoa? Olha, você que tem Santander, toma cuidado com esse detalhe aqui, ou fica atento àquele outro que pode ser um possível gatilho. Então, o Santander é um banco que foi o primeiro que acabou divulgando o resultado e eu fiz até um vídeo que está lá na área de membros, então tem ali 50 minutos falando, por exemplo, sobre o próprio Santander. Né? O que eu não gostei no Santander, inclusive foi um resultado que talvez tenha sido o que eu menos tenha gostado, inclusive menos do que o Bradesco, embora o Bradesco tenha caído mais do que o Santander na época. Né? O Santander, primeiro, né? Ele acabou tendo uma margem financeira menor, tá? Uma margem financeira bruta menor, e ele conseguiu uma margem financeira com o mercado que eu achei esquisita, porque teve uma queda em relação ao terceiro trimestre em um período de alta de juros, tá? Então, na minha visão aqui, eles devem ter feito o investimento de tesouraria errado, eles não utilizaram bem o funding que eles tinham ali, né? O float ali, o dinheiro que fica parado ali em títulos e valores imobiliários. Por outro lado também, quando a gente olha balanço patrimonial, que é uma análise que a maioria das pessoas não faz, porque as pessoas vão direto na DRE, isso eu acabei até incluindo lá na nossa mentoria, na última semana lá da mentoria, eu mostrei como estava caindo a quantidade de ativos do Santander. Isso é uma coisa que me preocupa. Tá? Ao longo dos últimos 12 meses, você vai vendo que o total de ativos do Santander ele vai diminuindo, a carteira de crédito está crescendo sim, mas às custas de uma redução de títulos e valores imobiliários e etc. Então, eu vejo que tem gente que está surfando hoje os dividendos maiores e etc., mas eu acredito que eles estão passando um pouquinho do ponto, tá? Eles estão pagando aí um dividendo acima do que eles podem, e isso fica claro quando a gente analisa o balanço patrimonial. Além disso, eles acabam tomando um risco maior na carteira de crédito, porque eles têm mais pessoa física, tanto que a inadimplência deles foi até a que mais subiu dentre esses bancos. E aí o que eu vejo aqui é que talvez seja o maior risco de todos. Ainda não precisou aparecer uma provisão maior, porque o que aconteceu nessa coisa da provisão é interessante. Lá atrás, no segundo trimestre de 2020, quando começou a Covid, os bancos eles provisionaram muito mais do que eles precisavam. Né? Então, eles ficaram com um índice que é chamado de índice de cobertura muito alto. Né? Eu estava vendo até agora aqui que agora eu não lembro se é o do Banrisul ou do Banco do Brasil, que estava acima de 300%, por exemplo. Então, quer dizer, você tem aqueles saldos de carteira de crédito que estão inadimplente há mais de 90 dias e você tem 300%. Então, quer dizer, você tem 3 vezes a inadimplência. Quer dizer, se a inadimplência subir 3 vezes, ainda tem provisão. Então, o que os bancos estão fazendo? Né? O próprio Santander fez isso. Ele tinha 280 e aí trimestre a trimestre está caindo. E agora chegou em 220%. Então, ainda não está aparecendo na DRE, né, no resultado gerencial. Mas isso já está acontecendo, essa redução do índice de cobertura. Então, é como se o Santander, principalmente o Santander, ele tinha uma gordura ali de provisão que ele fez lá atrás, e agora ele está comendo essa gordura e por isso que ainda não aparece ali no lucro líquido uma redução. Então, é o que me trouxe aí um pouco mais de pé atrás, foi exatamente o do Santander. Tá? É o índice de cobertura do Banco do Brasil, 325, se eu não me engano. Então, é um índice de cobertura que, enfim, né, mesmo que aumente muito a inadimplência, ele é bastante suficiente. Entendeu? O do Santander ele já caiu para 220. Por quê? Porque se ele faz uma provisão maior, iria impactar no lucro. Exato. E aí ele talvez nem ia poder pagar tanto dividendo. E aí você entra numa questão que é muito maior, né? Porque o Santander ele é controlado por empresas lá na Espanha.
Na verdade, Espanha e Holanda, né? Porque na época que eles fizeram a fusão com a ABN AMRO, inclusive aqui no Brasil, o ABN AMRO é que comprou o Real e aí depois na fusão virou tudo Santander. Isso. Então, qual é a grande questão? Se você olha, né, e inclusive no vídeo eu cheguei a mostrar isso, na hora que você olha o resultado da controladora, e a gente ficou muito tempo lá no resultado da controladora, a gente vê que tem um resultado muito forte Brasil, um resultado muito forte Estados Unidos e um resultado pífio Europa. E outros países. Então, quer dizer, a controladora está precisando do dinheiro dos dividendos que vem do Brasil e dos Estados Unidos do Santander. E ela precisa gerar um lucro maior e pequenas variações de lucro, assim, usando a provisão, é possível que o banco consiga fazer. Então, o Santander ele está usando essa gordura. Eu tomaria cuidado com aquele que eu chamo de canto da sereia, né? Sabe o que é canto da sereia? É quando o banco ele distribui muito para atrair acionista. Sim. Mas, na verdade, ele está piorando o resultado dele. Eu falo que é o canto da sereia, né? Que tem aquela sereia linda lá que canta, aí vai lá o pescador, pula na água e se afoga. Então, eu tomaria cuidado com isso. E é importante lembrar que isso que o Daniel falou em relação à controladora, você pode observar os trimestres anteriores, não é algo que aconteceu agora. Se você pegar os últimos trimestres, você vai começar a entender essa evolução dessa carteira de crédito e aí você vai linkar com o discurso do próprio Santander. Se você observar o que a diretoria, enfim, o que as pessoas, o presidente do conselho do Santander fala na mídia, né? Eles têm consciência dessa atividade mais fraca devido à inflação, devido à subida da Selic, mas eles não enxergam, por enquanto, nenhum motivo que venha a fazer com que a entidade reduza o apetite por risco, como eles citam, né? E que, na visão deles, eles já fizeram uma mudança na estrutura dentro do próprio portfólio, o que faz com que essas medidas de precaução já tenham sido adotadas e esse modelo de risco em relação à possibilidade de aumento de inadimplência, ele já está considerado dentro das estratégias que eles usam atualmente, né? Paty, para a gente não falar só coisas ruins do Santander, vamos lá, pontos positivos do resultado do Santander. Receita de serviços e tarifas foi a que mais subiu, na minha visão, aqui, eu não lembro agora de cabeça os outros, mas subiu 13%. Sim. É um resultado acima da inflação, resultado interessante para quem sofre concorrência de fintechs e etc. Então, foi algo que me chamou bastante atenção. E o próprio índice de eficiência do Santander teve uma leve piora agora no quarto trimestre para 37%, mas ele ainda é maior do que o do Itaú e o do Bradesco, né? Então, é um ponto também positivo, né? O Santander ele consegue ter esse índice de eficiência melhor. O que é o índice de eficiência? É despesa dividido por produto bancário. Produto bancário é a margem do que você consegue com os empréstimos, né, e com o dinheiro em si, com a tesouraria também, mais a receita de serviços e tarifas bancárias. Então, quando você soma tudo isso de receita, você tem o produto bancário. E as despesas dividido pelo produto bancário dá esse índice de eficiência. Quanto menor, melhor, né? E aí, o Santander ele tem um número muito bom, chegou em 37,2% nesse trimestre, era ali em torno de 35%. Quer dizer, com a inflação que a gente teve, eu até entendo esse leve aumento aí de um trimestre para o outro. Agora, uma coisa que eu não gosto no Santander, sabe o que é? O relatório, release, eles têm umas frases que são de coach, eu até coloquei uma lá no Instagram, tipo, o Sérgio Rial aqui, ele fala assim, tudo dá certo quando se quer. Se uma chama pode tudo, 48 mil chamas podem o infinito, nunca tive dúvida e permaneço sem ela, aqui é o lugar. São algumas frases que, sei lá, eu não acho que cabe num banco. Sinceramente, numa empresa, sei lá, pequenininha, que está abrindo capital na bolsa agora, eu até entenderia, mas num banco que tem uma controladora lá na Espanha, que é enorme, que tem negócios no Ocidente inteiro, enfim, não vejo razão de ter essas frases de coach aqui. Isso é uma coisa sempre muito importante, né? Você comparar
o discurso com aquilo que de fato está demonstrado nos números. Então, isso que o Daniel falou de uma forma resumida, a gente poderia dizer o seguinte: olha, eles, né, estão dizendo que adotaram medidas, então, para ajustar o modelo ao risco desde o segundo, terceiro trimestre agora de 2021 e estão preparados para um movimento mais complicado em 2022 devido à inflação e que isso possa acabar afetando, então, a inadimplência e que eles estão confortáveis, digamos assim, e preparados para que isso aconteça. Aí você une a um discurso que está bastante positivo, como o chefe acabou de falar, com frases, né, de bastante impacto, acreditando, né, em todo esse movimento, mas em contrapartida... Aí você junta com o histórico de 2013 e 2014 de Santander. Exato, histórico, ou seja, analisar a controladora, verificar a participação desses mercados no resultado consolidado, e aí você vai ter, então, uma ideia melhor desse desenho total da companhia. Agora, passando do Santander para o Itaú. Então, o Itaú, a princípio, ele veio com um discurso um pouco mais, digamos assim, realista. Na minha visão, foi o que veio com um discurso mais realista em relação ao ano de 2022. Mas em linha com a Febraban, que também aí nesse caso não é tão novidade assim, mas vem em linha com a Febraban, veio um discurso mais realista, enquanto o Bradesco veio com um viés um pouco mais pessimista do que normalmente ele costuma olhar para o mercado. Então eu vi algumas surpresas. Vamos começar pelo Itaú. O Itaú veio, obviamente, com um resultado bom, aquele tipo de resultado que acaba fazendo com que algumas pessoas, como tu falaste, né, acabam provocando, né? Nossa, os bancões não iriam acabar, nossa, o Itaú não, né? Veio com um retorno sobre o capital, aí voltando aos patamares dos 20%, com uma visão realista para o próximo ano. Agradou o resultado de Itaú? Era o que tu esperava? O que tem de negativo no resultado do Itaú? Veio melhor do que eu esperava. Veio bem melhor do que eu esperava, na verdade. Eu acredito que a parte negativa do Itaú vai ser realmente a parte de tarifas ali, serviços, porque o restante veio muito bom. Agora, o que me chamou muita atenção, sabe o que é? É uma coisa que é completamente fora de foco, aí, que as pessoas nem olham tanto. O índice de inadimplência no restante da América Latina, tirando o Brasil, caiu de 2% no terceiro trimestre para 1,6% no quarto trimestre. No Brasil até se manteve estável. Isso fez com que a inadimplência total do Itaú caísse. E mesmo assim, né, eles aumentaram o índice de cobertura, né, o saldo de provisão total dividido pelas operações vencidas a mais de 90 dias subiu. E outra coisa que me deixou aí muito satisfeito com relação ao Itaú é a questão do índice de eficiência, né? Que é aquela questão das despesas. Por que eu estou focando tanto no índice de eficiência? Porque todo mundo sabe, né, que as fintechs, que é o grande, né, risco nesse momento em relação a bancos, eu boto sempre risco entre aspas, porque eu não consigo imaginar risco quando você tem bancos lucrando 26 bilhões e com expectativa de lucrar mais de 30 no próximo ano. Por que eu estou falando isso? Porque as fintechs, como elas não têm agências, como elas não têm tantos funcionários assim, né, em locais e etc., elas conseguem trabalhar com despesas muito baixas. Sim. E o fato de trabalhar com despesas muito baixas faz com que elas possam, por exemplo, isentar algumas tarifas, cobrar pouco por outras ou coisas do gênero. Então, o Itaú e o Banco do Brasil e o Bradesco, o Santander, eles precisam conseguir reduzir as despesas que eles têm. Porque esse é o grande ponto. Né? É igual uma empresa lá de commodity, uma empresa de petróleo. O que ela faz? Ela tenta baixar o custo de extração do petróleo. Porque na hora que o preço do petróleo cair, ela vai conseguir, né, ter ainda assim uma margem de lucro, uma margem de geração de caixa. Então esse é o grande objetivo dela. E os bancos hoje estão numa situação muito similar.
dificilmente eles vão conseguir crescer a quantidade de cliente deles, ou vai crescer a quantidade de participação de mercado, ou mesmo crescer a carteira de crédito deles em 50% de um ano para o outro. Eles não vão conseguir fazer isso. Então, quer dizer, a receita deles, né, você vê que o guidance que eles colocam é um guidance que vai crescendo ao longo do tempo e vai crescendo mais ou menos de acordo com o crescimento da economia, mais inflação. O que pode fazer o diferencial do banco? É exatamente conseguir reduzir custos, reduzir despesa. Então, hoje, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander, o foco deles deveria ser reduzir despesas. E quando a gente fala reduzir despesas, a gente está falando de despesas administrativas gerais de vendas, que aí a gente está falando muito sobre agências e pessoal, e a gente está falando de despesas com inadimplência, né, que é a provisão de devedores duvidosos em última instância. Então, esses dois são os principais pontos que os bancos precisam, né, conter, que eles precisam tentar reduzir. E o Itaú veio com um resultado bastante forte nesses dois nichos aí. Né? Então, em primeiro lugar, o tal do produto bancário lá que eu falei antes, né, que é a soma da margem financeira mais as receitas de prestação e serviço subiu de 29 bilhões no ano passado para 31 bilhões no terceiro trimestre, 33,4 bilhões. Quer dizer, um banco do porte do Itaú subir 6% de um trimestre para o outro é muita coisa. Sendo que a margem financeira gerencial subiu 8 ou 9. Quer dizer, a receita de serviços subiu pouco. Quer dizer, ela conseguiu realmente crescer de acordo com as próprias operações de crédito. Né? E aí depois a gente pode tentar falar um pouquinho da carteira de crédito, porque aí a gente vai ver se realmente a carteira de crédito tomou muito risco ou não. Tá? Eu já adianto que não tomou tanto risco a mais. Não é o perfil deles, né? Não é o perfil do Itaú, exatamente. Então, quer dizer, até teve um aumento ali de 9% de carteira de pessoa física, mas aí quando você vai dentro, né, dar uma olhada, você vai ver até que aumentou lá 15% de cartão de crédito de um trimestre para o outro, mas aumentou, por exemplo, 6% em grandes empresas, aumentou 8% em pessoas físicas e micro e pequenas e médias empresas. Então, não é aquela coisa que ficou concentrada nas pessoas físicas igual outros bancos. Né? Então, é algo interessante. O que continua derrapando aí ainda é o crescimento no restante da América Latina. Né? A gente vê aí Argentina negativo, Colômbia negativo, subindo 2 dígitos a carteira de crédito no Paraguai, no Panamá e no Uruguai, mas que são pouco expressivas. Né? O Chile, que é o principal que tem a Corpbanca, subindo só 3%. Então, acho que um bom trabalho aí para o Itaú, se ele quisesse realmente crescer, seria conseguir crescer lá o Chile, seria o principal, seria interessante. Aí também depende de toda a questão macroeconômica, e a gente sabe que a América Latina, como um todo, não apenas o Brasil, os outros países também sofreram, e sofreram bastante com a pandemia, com primeira onda, segunda onda, terceira onda. Não está fácil para ninguém, né? Não é só a Argentina que está com problema, não é só a Venezuela que está com problema. Então, eleições em alguns países que também mexeram bastante com os mercados, e aí você sabe que mexe com o investimento da iniciativa privada também, e os bancos, obviamente, entram também nesse bolo. Só para a gente fazer aqui uma ressalva, tá? O crédito, então, acredita-se que deve desacelerar em relação ao que a Febraban divulgou. Os bancos acreditam, então, que o Itaú, o ponto médio ali é de que ele tenha, então, 13% de aumento nas projeções no Brasil, o Bradesco 12%, e o Santander não chegou a divulgar, mas ele acredita também acima dos 10%. Então, a Febraban fica ali abaixo dos 10%, ela está um pouco mais pessimista com esse mercado, e aí a gente acaba comparando com isso que o Daniel acabou de falar. O Itaú teve, sim, um desempenho bastante positivo na carteira de crédito. Ele está com um desempenho em relação às provisões adequadas ao risco que ele costuma tomar. E aí, antes da gente partir para o Bradesco, eu quero te perguntar, porque isso é uma questão muito frequente dos investidores do Itaú.
O Itaú, como tu falaste, se crescer, vai crescer lá fora. Ele pode melhorar desempenho aqui dentro com qualquer outra organização. Ele pode, Isso. sim, ainda ter uma evolução muito grande em relação à eficiência, em relação à carteira de crédito, se a economia andar, claro, óbvio. Mas pensando no que a gente tem hoje, no desenho para 2022, que a gente sabe que na tua visão não é otimista, assim como na maior parte do mercado também não é. Tu acredita que hoje o Itaú ele está em um nível de preço adequado para as pessoas que ainda não o têm em carteira? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa parte macro, que eu acho que é importante, né? O banco ele fala assim, né? O Itaú, eu estou vendo aqui as projeções para 2022, que projeções é aquilo que a gente chama de guidance ou guidance, né, do mercado. Uhum. O consolidado dele ele está entre 9% e 12% e o Brasil entre 11,5% e 14,5%. Na minha visão, grande parte disso é inflação. Sim. Tá? Então, quer dizer, o mercado nesse ano, né, a inflação subiu 10%, até o meio do ano deve continuar muito alta. O mercado acredita até que vai cair para 5%, eu acho que vai cair para algum número entre 7% e 8%. Então, quer dizer, a carteira de crédito subir 11%, significa o quê? Significa que talvez a economia vai crescer entre 0 e 1, que até eu acho que vai dar 0, talvez até negativo. A inflação vai ser 8%, e talvez 3% é de pessoas que eram desbancarizadas e entraram, por exemplo, no sistema bancário, por exemplo. Tá? Então, não é nada de outro mundo a subir a carteira de crédito. Eles colocam na projeção aqui subindo de 22% a 25% a margem financeira com o cliente. O que é natural na hora que você tem o quê? Um aumento de taxa de juros. É normal a curva do spread aumentar. Né? Talvez o consignado não vai aumentar, porque o consignado o governo está travando o juro máximo. É o problema do Banrisul e do BMG. Depois, se der tempo, a gente fala. Mas o Itaú, ele consegue aumentar esse spread e foi exatamente isso que trouxe esse resultado. Então, quer dizer, uma carteira sobe 13% e a margem financeira com o cliente sobe 23%. A gente sabe que vai ter gente que vai se encalacrar, não vai conseguir pagar a dívida, vai rolar a dívida vem mais cara, a margem financeira com o cliente, em um primeiro momento, é maravilhosa. Né? Então, isso tudo deve acontecer. E aí, se a gente conseguir colocar isso no papel, essas projeções para 2022 do Itaú, a gente chega num resultado recorde de lucro para ele, alguma coisa entre 30 e até 34 bilhões, tá? Claro que 34 sendo bem otimista. Mas enfim, se vamos pegar a parte menor aí, 30 bilhões, 32 bilhões, e no último ano foi 26. A gente está falando de um preço sobre lucro aí de 7,5, 8 vezes. Né? Então, se a projeção do Itaú se confirmar, e ainda se confirmar já uma antecipação de uma queda de juros no final do ano, pode nem cair, mas assim, estamos no final do ciclo de alta, agora para o ano que vem esperamos baixo. É claro que o Itaú ainda tem potencial de valorização. Tá? Agora, lá atrás eu falei que o Itaú era a minha preferida. Sim. O que aconteceu com ele? Ele saiu de um patamar de preço e se valorizou muito, e o Bradesco, por exemplo, ele não subiu tanto. Isso. Né? E a gente sabe que os dois são extremamente correlacionados. Isso a gente mostra lá na mentoria também. Então, quer dizer, eles costumam andar juntos, uma correlação que, inclusive, salta os olhos, porque costuma ser acima de 90%. Então, só para vocês terem uma ideia, o Bradesco, em 30 de junho de 2021, estava valendo R$ 25,00 e agora está R$ 21,30. O Itaú estava valendo 20... Vamos lá, R$ 24,00 agora está 26. Então, assim, se você quiser fazer um trade rápido, tá? Um trade assim de 6 meses, de 1 ano, eu imagino que você vai ter mais condição de se dar bem em relação a Bradesco do que Itaú, porque inverteu muito o cenário. Se você quiser comprar a empresa para segurar por 10 anos, 15 anos, eu continuo gostando muito mais dos fundamentos do Itaú do que o do Bradesco, mas com certeza tem aí uma distorção de preço entre os dois. O Itaú subiu nesse momento mais do que deveria e o Bradesco caiu mais do que deveria também. Então,
é esse que é o meu racional, mas sim, ainda está dentro do preço-alvo. Se você não olhar o mercado como um todo, se olhar só Itaú, né, aquela coisa que você só tem Itaú para investir, Itaú ainda seria recomendação de compra, sim. E isso é muito importante, porque o mercado, a maior parte do mercado, o investidor pessoa física e alguns institucionais, eles enxergam dessa forma também. Ou seja, você tem em momentos de crise empresas mais conservadoras, entre aspas, não que banco seja de fato um investimento conservador, porque a partir do momento que tu entende um pouco de contabilidade bancária, você já muda esse pensamento. Mas sim, é considerado por parte do mercado ainda um investimento mais seguro, em que épocas de crise tende a manter mais, né, essa proteção da carteira. Afinal de contas, nós estamos falando de uma das principais empresas do Brasil, mesmo que seja meio e não produção, e que, claro, tem um peso grande também aí no índice. Agora, falando sobre o Bradesco... Não, ainda não. Outra coisa que é interessante a gente falar, né, e quando a gente vê contabilidade bancária, a gente também cai por terra, é essa história que banco não tem dívida, né? Porque banco talvez seja o tipo de empresa mais alavancada que existe, porque tudo que você deposita lá no banco, ele tem que te devolver. Então, o patrimônio líquido é assim, 10% do valor de todos os passivos. Inclusive... É impressionante, é muito engraçado falar sobre que banco não tem dívida. Banco não tem dívida, é aquela coisa, né? A pessoa lá na praia, deitadona, tranquila. O banco, eu costumo dizer que é o setor mais traiçoeiro que existe, né? Igual o Lehman Brothers lá. Ele era AAA e em um trimestre ele faliu, por exemplo. Claro, a gente tem que sempre deixar aqui muito claro que a nossa legislação, né, a nossa estrutura em termos de funcionamento bancário é uma das melhores do mundo, tá? A gente tem ferramentas de proteção que são importantíssimas. Melhores que fazem... no sentido de segurança, né? Sim, claro, mas com certeza. Não melhores no sentido de transformar eles em uma máquina de alavancagem para conseguir crescer o resultado. Por outro lado, trava o crescimento também. Exatamente. Né? Então, é melhor no caso de segurança, mas é pior também na possibilidade de crescer o resultado. E aí entra também a questão da possibilidade de oferta de serviços em relação ao custo que esses serviços possuem, o que acaba encarecendo muito os produtos, prós e contras. Então, aquilo que a gente sempre fala, antes de emitir uma opinião, é importante que você saiba aquilo que você está falando, porque sem dados você é só uma pessoa com uma opinião, né? Agora, a gente vai passar para o Bradesco, mas antes disso a gente tem que falar o seguinte, que tem um catalisador e um gatilho muito importante para bancos agora em 2022. A alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido deve cair em torno de 4% a 5% para esse ano. Sim. E isso vai trazer os lucros para cima dos bancos. Esse é um ponto que é importante da gente falar também. E isso é sempre importante você analisar. Sempre que você tiver algum não recorrente fiscal, você observa o quanto que isso representou no lucro, para você entender que sem aquele não recorrente, sem aquela ideia de aumento ou diminuição de uma alíquota efetiva, seja por qual motivo for, você vai entender que operacionalmente ele pode ter tido um desempenho não tão maravilhoso se você observar apenas o lucro contábil. E importante também, e eu não sei se tu chegou a ler, chefe, lá no nosso grupo da monitoria fundamentalista, que eu comentei um pouco os resultados do Banco do Brasil hoje de manhã, e eu falei sobre o índice de Basileia. Falei sobre a diminuição lá no patrimônio líquido de alguns... no balanço patrimonial de alguns itens. E aí eu queria te perguntar também sobre isso. No Itaú, o índice de Basileia, se tu puder falar também, explicar um pouquinho para o pessoal no Bradesco, teve alguma movimentação ou não desse índice? Por enquanto está tudo tranquilo? Alguma coisa que a gente precise ficar de olho, já que quando tu quiser começar a falar dessa parte do Bradesco também para o pessoal, os pontos negativos, positivos desse quarto trimestre e também do ano de 2021. Boa. Cara, essa questão do índice de Basileia é importante porque ele, bem ou mal, ele trabalha a segurança do banco, vamos dizer assim, dele conseguir garantir a entrega de volta daqueles ativos que foram depositados nele.
Né? Então, você deposita lá um dinheiro na conta e você quer ter ele de volta para saque quando você quiser. Então, você tem ali, você não consegue se alavancar eternamente. Né? Imagina que não tivesse esses dados, quer dizer, você depositou lá um dinheiro na conta, o dinheiro da Patrícia poderia ser emprestado, por exemplo, para o Daniel. Aí o Daniel depositou esse dinheiro na conta, o dinheiro do Daniel poderia ser emprestado para, sei lá, para o Marcelo, que poderia ser para o Rafael, que poderia ser para todo mundo. Então, quer dizer, você poderia ter uma alavancagem infinita. Eu lembro do livro Crash, quando tu cita esse. Ele fala sobre isso no livro também, da questão de como é importante você ficar de olho nisso quando você investe nas empresas. Fundamental. Então, quando você tem esse índice de Basileia, você trava essa alavancagem infinita. E no Brasil tem alguns númerozinhos ali que são mágicos, que você não pode passar para baixo, senão o Banco Central vai lá e vai intervir no teu banco. Tá? Então, o que a gente tem aí? Tá? O que é o índice de Basileia, na verdade? Ele é algo bem até simples, tá? Bem grosso modo, seria total de passivo, quer dizer, o que você tem que entregar dividido por patrimônio líquido. É claro que não entra todas as contas do patrimônio líquido, mas é mais ou menos isso, tá? Para você ter ideia. Aí você tem o nível 1, o nível 2, tem ali outros capital principal, capital nível 1, tá? Não vamos entrar agora em detalhes mais técnicos do índice de Basileia. No Google aí tem um monte de lugar para você pesquisar. Aliás, quem quiser um material bem completo, só vou deixar aqui para o pessoal que gosta de estudar. O Itaú fez um material muito bom. Ele é extenso, tá, gente? Então, lá tem o índice de Basileia, tem o 1, o 2, o 3. Ele explica o que mudou, ele explica quando mudou, ele explica por que mudou. Pesquisa no Google mesmo, joga aí no Google, tu vai ver Basileia, Itaú, PDF, tu vai encontrar e aí tu vai tirar todas as tuas dúvidas. Quem quer mesmo entender mais a fundo, aquele é um material gratuito que está disponível e bem explicado. Então, o que a gente tem, né? A gente tem que, quando sobe muito a carteira de crédito, quer dizer, quando um banco ele percebe que a economia está crescendo, que, enfim, está tendo necessidade por crédito, né? E a gente viu muito isso no último ano. O banco ele aumenta a carteira de crédito. Aumentando a carteira de crédito, ele normalmente gera um lucro e esse lucro vai lá e entra de reserva no patrimônio líquido. Só que parte desse lucro ele paga como dividendo. Então, normalmente, o que vai acontecer? O patrimônio líquido num período de expansão, ele vai crescer menos do que a carteira de crédito, do que os passivos que o banco tem. Né? Porque a carteira de crédito, que é um ativo, né, que o banco tem que receber de volta, ele é lastreado em passivos que o banco tem que pagar. Né? O banco ele captou recurso via CDB, via depósito em conta, etc. Então, à medida que o tempo vai passando dessa forma, que a economia vai ficando mais aquecida, esse índice de Basileia, a tendência é que ele vai diminuindo. Isso explica um pouco por que o Itaú está pagando, por exemplo, menos dividendos, porque ele está querendo, nesse momento, ele vê que tem uma abertura para ele conseguir crescer resultado. Tá? Lá atrás, em 2017, 2018, o Brasil vinha de uma recessão. Então, ele tinha um índice de Basileia muito alto, o que ele dava de lucro, ele não precisava ficar retendo. Ele podia distribuir ao acionista, até porque você tinha taxa de juros ainda acima de 10%, 11%. Então, ele faz muito bem esse balanço entre as duas coisas. Não à toa, ele é o banco hoje que tem o maior patrimônio líquido entre todos. Exato. Né? Então, sim, na hora que a carteira de crédito começar a crescer menos, é muito provável que a gente vai ver o Itaú começando a distribuir mais dividendo, porque aí ele vai conseguir distribuir, ele vai ver que a melhor alocação de recurso é devolver para os sócios. Na hora que ele percebe que ele tem condição de aumentar a carteira de crédito dele, gerando um ROI de 20%, salvo se a Selic for a mais de 20%, ele vai preferir continuar crescendo a carteira de crédito dele. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Então, o índice de Basileia, ele vai diminuindo. Se um dia chegar a ponto da carteira de crédito poder crescer muito mais, que ele possa crescer muito lucro, ele pode fazer o que ele já fez lá atrás, né? Que seria chamar uma subscrição, por exemplo, emissão de novas ações, por exemplo. Tá? Ainda não é necessário,
mas se acontecer, pode acabar tendo aí, não seria inédito na história do Itaú. Lá atrás, 2014, 2013, tinha lá bonificação com subscrição, com emissão, enfim. Tanto Itaú quanto Itaúsa faziam isso de forma até recorrente. Exatamente. Tá? E isso fez com que ele crescesse bastante também, na época que ele ainda tinha uma participação de mercado menor, aquela época da fusão com o Unibanco, enfim. Se a gente voltar muito no tempo, o pessoal vai perceber que a gente é muito velho. Eles já sabem disso, chefe. Mas é sempre importante, então, deixar claro que você precisa lembrar do índice de Basileia, você precisa entender aquele percentual, precisa entender que em relação aos pares internacionais a alavancagem aqui é menor, por isso esse índice mesmo da Basileia 3 ele é mais confortável, e precisa entender também que existe, né, um relatório do Banco Central do Brasil, que apresenta o chamado colchão de liquidez, e aí você vai começando a ligar uma coisa com a outra. O aprendizado é assim, você vai adquirindo as partes do conhecimento e depois vai, então, compreendendo o todo. Então, em relação ao Bradesco também, na questão da Basileia e no restante. Então, o índice de Basileia do Bradesco já é o oposto. Ele entrou na pandemia com índice de Basileia de 13,9. E agora ele está tendo que recuperar o índice de Basileia 15,8. Então, nada mais natural que ele não consiga crescer tanto nesse momento. Só que o Itaú agora está com 14,7. Ele conseguiu crescer muito, ele conseguiu crescer de 15,2 para 15,8, sendo 1,4 para 2,1 no nível 2 da Basileia. Então, quer dizer, ele está fazendo ali, né, aquela gordura para ele conseguir crescer a carteira de crédito. É claro que o passado dele, né, agora, recente, faz com que ele seja um pouco mais conservador. Sim. Então, ele talvez não vá querer abrir a torneira nesse momento. Ele talvez vai querer voltar para aqueles índices que ele se sentia mais confortáveis lá atrás de 2018, 2019. É um banco que gosta de trabalhar ali no 17, no 18, então ele deve querer voltar para esse patamar. Sim. E por isso até que ele costuma fazer mais bonificação do que os outros. Na hora que você faz a bonificação, você sai do lucro e joga no capital. Quando você joga no capital, você sobe o índice ali do capital, né, da Basileia. Então, assim, o guidance do Bradesco, ele é um pouquinho mais comedido do que o Itaú, mas não é tão mais comedido, né? Mas que geralmente não é assim, né? Então, causou um pouco de estranheza, né? O Bradesco, ele não costuma ser tão conservador, ele não costuma ser tão pessimista. O que pegou não foi o aumento da carteira de crédito. O que pegou foi a margem com clientes. No Exato. Porque em 2022, se você olhar a carteira de crédito expandida, cara, do Bradesco é entre 10 e 14, e aí do Itaú eu vou voltar aqui, mas eu falei agora, entre 11,5 e 14,5. Fica numa média aí de 13%. E o outro dá uma média de 12%. Então, quer dizer, isso não ia fazer o Itaú subir 6 e o Bradesco cair 6, entendeu? Não é isso. Né? O que fez a diferença é a margem com cliente. A margem com cliente do Itaú esperada no Brasil é entre 22 e 25. E a do Bradesco é entre 8 e 12. Então, quer dizer, você vai subir a tua carteira de crédito em 12% e você espera aumentar a tua margem com cliente em 10%. Quer dizer, você espera que você vai ter uma operação menos rentável, né? Os próximos empréstimos que você vai fazer vão gerar um retorno menor. Vai gerar o que entra a questão da política monetária, do ano de eleição, da inflação, da Selic e tudo mais, né? Mas num período de alta de juros é esquisito, porque deveria abrir a curva, não deveria fechar a curva. E aí você ainda fecha, né, com chave de ouro, jogando lá embaixo uma PDD expandida, subindo de 15 para um intervalo entre 15 e 19. Ou seja, estranho. Exato. Aí o mercado bateu. E o mercado bateu bastante. Mas eu vou te dizer, eu parei, calculei no relatório da Dica Prévia, está lá feito o cálculo, e mesmo com esses números aqui que ele colocou, o lucro do Bradesco ainda subiria esse ano. Tá? Então, quer dizer, não vejo motivo para pânico. Na verdade, o contrário, eu vejo oportunidade exatamente no Bradesco de curto prazo. Porque como tu falou antes, né? O lucro não vai subir tanto quanto do Itaú se fizer a projeção.
Mas mesmo assim, mas o Bradesco caiu muito e o Itaú subiu muito. Sim. Entendeu? Eu lá na Plena até postei lá que é possível que a gente faça um long short em algum momento, entre os dois. Exatamente por causa disso. Isso é uma das vantagens, aliás, só para comentar, quem mandou aí perguntas, né, e que eu não soube responder, e que aí eu direcionei essas perguntas para o pessoal lá do operacional do Dica de hoje, falando sobre a carteira plena, que sim, um dos diferenciais é justamente isso, você que tem dificuldade em fazer uma diversificação e fazer uma alocação estrutural mais eficiente de acordo justamente com esses movimentos de mercado, é com certeza uma ótima ferramenta. E também uma das perguntas principais que eu recebi em relação à Plena é: o Daniel vai estar lá? Então, essa eu sabia responder, né? Sim. Mas eu vou estar respondendo lá no grupo, óbvio, né? Que eu não consigo não responder, mas a minha função lá vai ser a renda fixa, que é uma das coisas que eu mais gosto. Mas assim, vendo uma situação dessa, tem a parte lá de trade, aí eu dou a ideia lá para Carol e a gente bota um long short desses, tem um monte de coisa lá dentro. Como eu falei para o pessoal que perguntou. Assim, mas tu não vai pegar o dinheiro todo e vai botar no long short, entendeu? Isso que a gente vai acabar indicando para vocês. Que a pessoa, às vezes, acerta assim, né? Ela faz a teoria do all-in, a pessoa. É assim. Ela investe em uma opção R$1.000, aí ela ganha e vai para 2.000. Aí ela investe 2.000 em outra opção, ela ganha e vai para 4.000. Aí ela se acha o mestre, né? Pô, daqui a um ano eu me aposento. Porque eu já passei por isso. Aí o cara vai lá, 4.000, aí ganha 8.000. Aí depois 8.000 ele ganha de novo, vai para 16.000. Aí na de 16.000 ele erra, aí ele volta para zero. Exatamente. Então, quer dizer, não adiantou nada, né? Você ter ganho 4 vezes. Você ganhou 4, perdeu uma e perdeu tudo. Não adianta nada. Então, aí eu até brinquei com o pessoal que eu disse que o chefe é onipresente. Ele está sempre ali. Tu pode não enxergar, mas ele está sempre ali apontando alguma coisa. Mas, enfim, e aí entra justamente essa questão de você fazer uma alocação estrutural. Antes da gente falar sobre o Banco do Brasil, eu queria te perguntar algo que é uma dúvida bem comum. Vale a pena ter vamos falar só dos privados, que foi o que a gente comentou o resultado até agora. Vale a pena ter os 3 em carteira? Itaú e Bradesco juntos, eu acho que não vale a pena. Tá? Eu acho que eles dois se movimentam de forma muito parecida. Então, mesmo para longo prazo, por exemplo, a pessoa diz assim: nossa, Daniel, mas eu estou montando aqui a minha carteira para minha aposentadoria. Por exemplo. Não, mesmo para longo prazo. Assim, o que pode acontecer é, em momentos, você estar alocado nos dois. Por exemplo, nesse momento, eu gosto mais do Itaú. O Itaú é o que fica na minha carteira para longo prazo. E só aí Itaúsa entra junto mesmo que tu tenha o Itaú. Não. Eu falo que eu tenho Itaú, mas na verdade eu tenho Itaúsa. Certo. O Bradesco, eu vejo que ele hoje está com desconto grande, porque ele caiu muito e o Itaú não caiu, né? Ele subiu. Então seria aquele momento de poder ter os dois. Poder ter os dois nesse momento, exatamente. Mas não é uma alocação que eu vou ficar no futuro. O Bradesco é assim, fechou a curva, vendo e transfiro o dinheiro para o Itaú. É simples assim. E aí, falando agora do Banco do Brasil, reunindo com essa pergunta, eu posso, então, seria inteligente da minha parte, você colocar o Banco do Brasil como uma possibilidade junto com o Itaú, por exemplo? Sim, é possível. Inclusive, na Beginner a gente fazia isso com Itaúsa, mas o Banco do Brasil com o Santander eu já não gosto. Para mim, são dois bancos muito semelhantes no sentido de que eles têm um controlador chato e que vão querer ganhar muito dividendo. Então, eu considero os dois até mais correlacionados. É claro que o Banco do Brasil ele perde um pouco dessa correlação quando entram eventos do próprio governo. Né? Aí sim ele perde essa correlação. Então, por exemplo, vamos imaginar, espero que não, né? Mas que amanhã, por exemplo, ou daqui a um mês, o Bolsonaro ou qualquer outro presidente futuro, ele resolva falar assim: o Banco do Brasil está dando 21 bilhões de reais de lucro. O Banco do Brasil não precisa desse lucro todo. Ele pode dividir 10 bilhões com os brasileiros que são os verdadeiros donos do Banco do Brasil.
Não acho impossível que isso aconteça em algum momento no futuro. Concordo. Não, nada é impossível, né? Eles podem até conseguir privatizar a Eletrobras. Esse é papo para outra podcast. Pode. O que acontece é assim, no momento que acontecesse uma frase dessa, o Banco do Brasil ele cai de 35 para 25, entendeu? Mas é assim, é rápido. Então você tem que estar ciente desse tipo de coisa. E na hora que isso acontecer, a gente sabe que mesmo as coisas ruins não são tão rápidas assim. Então, em um dado momento, o banco vai estar com um dividendo absurdamente alto. Então, entraria aí uma outra fonte de momento, né? Então, seria o momento de você, talvez, fazer o investimento em Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil eu tenho, tá? Tenho carteira. Eu já não compro há um tempão Banco do Brasil. Nessa queda agora para 28 eu não comprei, porque eu não sei o que vai dar nas eleições, então eu prefiro ficar em outros setores. Eu prefiro ficar em setores até que tem estatais, mais outros setores, que não seja esse exatamente do Banco do Brasil. Mas, enfim, é um banco que é interessante, sim, e que tem uma coisa que é legal, sabe o quê? Olha só, índice de eficiência do Bradesco, 46%, né? Que a gente volta sempre no índice de eficiência. Talvez seja o indicador mais importante hoje de bancos. O índice de eficiência do Itaú foi aquele que caiu para 43 e foi muito bom. Isso. Caiu de 49 para 43. O do Santander também é baixo. Ele estava em 37 no quarto trimestre. Aí você vai para o do Banco do Brasil e ele é o menor de todos. 35,6 no quarto trimestre. Aí você começa a fazer aquela comparação com o que você sempre ouviu. Mas empresa pública não é mal gerida e por isso gasta muito? Eu não estou entendendo. Como é que a empresa pública é mal gerida e gasta muito e ela tem o menor índice de eficiência, que é despesa dividido por produto? Quer dizer, nesse caso, eu vejo até pouco ganho no caso do Banco do Brasil ele ser privatizado, por exemplo. Vai ter o ganho do fato de que os governos futuros não vão poder mais atrapalhar. Mas o ganho mesmo, real ali, em termos de resultado, eu não consigo ver tanto ganho assim se ele, por exemplo, for privatizado. É que, na verdade, é uma economia mista. Então, claro, tem um controlador lá, que é a União, mas é uma economia mista. Tem conselho, tem regras, tem procedimentos. Não é uma bagunça que o pessoal acha que é. Pode ser usado, pode, mas ele pode ser usado para o bem. E a gente já escreveu sobre isso. Quem tiver interesse de ler lá no Dica de hoje, a importância que o Banco do Brasil teve nesses momentos de crise, agora nos anos 2000, no final da década também de 90. Então, assim, não é sempre usado de forma ruim. Eu achei que você ia voltar lá no período imperial. Pá. Não, aí não. Essa generalização ela é muito perigosa e acaba fazendo com que você possa perder boas oportunidades de investimento. Então, cuidado com aquelas teorias, né, muito resumidas, aquelas ideias que parecem ser simples, então, por ser simples, elas são verdadeiras. Agora, falando do Banco do Brasil, eu acho que o destaque principal, quando se fala de carteira de crédito, foi o agro. Né? Claro, teve também ali pessoa física também, mas chama atenção bastante o crescimento da carteira do agro. E se tu puder também falar um pouquinho para o pessoal da questão da Basileia do Banco do Brasil, da questão do spread também, do ganho ali ajustado, do custo do crédito também, se ficou maior ou menor do que os outros, e claro, o que tu enxerga aí desse guidance extremamente positivo, né, que eles divulgaram aí para o mercado. O principal aí que animou o mercado foi o guidance, né? Porque o mercado gosta de comprar futuro. Mas isso é uma coisa que é interessante da gente ver a questão da Basileia, porque assim, ele hoje está com 17,7, ele é o que está mais confortável de todos os bancões. Isso aí. E por que ele conseguiu aumentar tanta carteira de crédito no agro, né? Como você falou? Porque lá em dezembro de 2020 ele estava com 21. Então, ele estava nadando de braçada. Quer dizer, ele tinha dinheiro para emprestar em um momento que a economia estava demandando crédito. Foi o melhor dos mundos possível para o Banco do Brasil. Né? E aí, ele está aproveitando. E ele ainda tem mais margem de manobra do que os outros. Sim. Né? E aí,
a gente começa, né, a dar uma olhada aqui em alguns outros temas que você acabou falando, e ele acaba gerando um lucro, né, de 5,9 bilhões de reais aqui no total nesse trimestre. E era engraçado que o guidance dele era entre 17 e 20 bilhões. Aí no terceiro trimestre ele aumentou para entre 19 e 21. E ele entregou o máximo, né? Ele entregou os 21 bilhões, por exemplo, agora em 2021. E para o próximo ele já bota entre 22 e 26. Então, ele entregou o guidance desse ano no máximo e o mercado já começa a precificar que ele vai entregar o máximo no ano que vem também. Então, uma subida de 21 para 24, sabendo que ainda é um banco que negocia abaixo do valor patrimonial, coloca ele naquela prateleira de super barganha estatal, igual o pessoal está colocando a Petrobras. Exato. Né? E a gente vê aqui, ó, retorno sobre o patrimônio líquido para o acionista já bateu 17,5 no quarto trimestre, no total de 2021, 16,8, já é um número muito próximo do Itaú, do Santander, do Bradesco também, mostrando que o banco está aí com uma eficiência grande. Tá? A questão do spread bancário, óbvio que acabou melhorando, e não é fácil para ele melhorar, né? Aqui, ó, o spread... Desculpa, o spread melhorou em relação a 2020, né? Mas ele piorou em relação ao terceiro trimestre de 2021. O spread ajustado pelo risco, que é o que eu gosto mais aqui, ele subiu de 2,3% para 2,6%, mas em relação ao terceiro trimestre caiu de 2,8% para 2,6%. Tá? Então, é um número que ainda é um número interessante, sabendo que é difícil para o Banco do Brasil conseguir spreads muito grandes, porque ele vai trabalhar com algumas carteiras de crédito que têm spreads menores. Uma delas é o próprio agronegócio que você falou, e é relevante, né? 248 bilhões de reais de carteira de crédito do agronegócio, e tem 265 bilhões de pessoa física e 317 de jurídica. Então, você vê que é praticamente um terço cada uma. Então, é relevante e trabalha com um spread menor aí. Mesmo assim, o banco está conseguindo ter uma rentabilidade bem interessante. Em relação a esse guidance mais otimista, tu compartilha da visão do mercado de que sim, é possível, de que sim, é um bom investimento considerando todas as incertezas em relação à eleição, ou tu é daqueles que diria assim, vamos esperar mais um pouquinho? Assim, se você me perguntasse quando estava 28, 29, eu diria que vale a pena, porque eu não imagino o Banco do Brasil hoje, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, os dados que ele tem aqui, mas ele está negociando hoje já. Eu vou abrir aqui, eu quero ver qual é o valor de mercado dele, porque ele bateu ali 21 bilhões, não está entrando aqui. Bom, enfim, vamos puxar de outra forma. Ele tem 26 bilhões de reais de lucro projetado. Né? Com esse lucro projetado de 26 bilhões de reais, o estatuto dele novo fala de distribuir 40%. Tá? Eu vou calcular de outra forma isso. 40% do lucro vai dar 10,4 bilhões. Dividido por 2,8 bilhões de ações, mais ou menos, a gente vai ter ali uns 3,50, 3,60 de dividendos. Então, a pessoa que olha só dividendo, ela vai pensar assim, poxa, a minha chance de eu ganhar 10%, talvez até 11% em dividendos. Se ficar na parte de baixo do guidance, vai dar ali R$3 mais ou menos de dividendo, mesmo assim ganha 8,5%. E um banco que tem se mostrado muito previsível. Então, se ganhar 8% a 10%, além de um banco que costuma crescer mais ou menos de acordo com a inflação, me parece interessante sabendo que a renda fixa está pagando IPCA mais 5,5 mais ou menos. Tá? Então, me pareceria mesmo assim interessante olhando pelo viés dos dividendos. E pelo outro viés aqui, realmente não abriu aqui, eu quero ver qual é o desconto que ele tem hoje em relação ao valor patrimonial e ao histórico de preço-lucro dele. Aí eu consigo ter uma visão melhor. Mas provavelmente também seria
Claro, com um risco maior. Ó, ele ainda está sendo negociado a 5,2 vezes valor patrimônio, 5,2 vezes lucro. Nas crises, ele já bateu 2,92, 4,28 em 2020, em 2002, 3,54. Então, se ele cair aí para 3,5, cara, é uma queda exatamente aquilo que a gente falou, em torno de 35 para 24, 23, mais ou menos. Tá? Em caso de alta, você tem aí um potencial dele ir a 50. Ainda é um ganho maior do que 1 para 1, ainda é possível, não é mais aquela super oportunidade, mas ainda é possível sim. E lembrando que essa questão de super oportunidade, como o Daniel fala, é aquele tipo de movimento que agora, em 2022, você pode perceber mais próximo das eleições, quando os discursos dos candidatos começarem de fato, e esses discursos começarem a citar essas empresas de economia mista, como Petrobras, como Banco do Brasil, como Eletrobras, e aí sim, você pode ter aqueles momentos onde o mercado fica muito apavorado, a volatilidade aumenta, e você pode acabar comprando esses ativos com essas bases, com esses fundamentos que o Daniel citou aqui, por um preço um pouco menor, justamente devido àquele pânico que é instaurado nesses momentos onde os discursos são muito acalorados. Cuidado com os discursos. R$35 eu não compraria Banco do Brasil, não. Eu não compraria. Assim, na minha carteira pessoal, eu não compraria. Certo. Agora, considerando hoje, aquele tipo de pergunta que as pessoas gostam bastante, e obviamente que eu vou fazer porque eu represento aqui o povo, né? O povo eu sempre falo mesmo disclaimer, né? Que atrapalha mais do que ajuda, mas tudo bem. Pois é. A pessoa tem dinheiro para fazer o aporte em um deles. Os resultados já saíram. Em qual deles você aportaria hoje? Seria o Itaú, então. Ou no curto prazo, o Bradesco, para surfar essa... Exato. Então, quando a gente fala neste momento, normalmente faz uma alocação errada. Sim. Tá? Você não deveria pensar neste momento, você deve pensar a longo prazo. Você tem que comprar as melhores empresas, porque você comprando as melhores empresas, no longo prazo, você tem muito mais chance de conseguir ter resultado. Se você ficar buscando as melhores oportunidades de cada momento, você vai ficar fazendo lucros de 10%, 20%, 30%, ainda mais se você estiver falando de grandes bancos. Dificilmente você vai ter aí uma pernada de alta maior do que 15%, 20%. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com esse discurso do neste momento. Tá? Por exemplo, a gente está em Itaúsa desde 2017 lá na carteira do Dicações. É uma ação que todo mundo fala que só anda de lado, por exemplo. Mas nesse período ela já fez 2 bonificações, ela já pagou um tantão de dividendos, né? E as pessoas acabam que não olham muito isso, porque quando elas abrem o gráfico, elas veem lá, Itaúsa está mais ou menos em 10, Itaúsa está mais ou menos em 10. Ou elas escutam ou leem a manchete de que alguém vendeu Itaúsa, alguém importante do mercado, e elas acreditam que aquela ação não é mais boa para ninguém. Exato. Né? Então, quando a gente pega aqui o gráfico ajustado desde 2017, por exemplo, você vai ver que a Itaúsa bate com chinelo no Ibovespa, por exemplo, e em vários outros índices aqui. Ó. A gente tem uma alta aqui de 78%, por exemplo, nesse período de 4 anos e meio, mais ou menos. Então, quer dizer, é um resultado que, na minha visão, é muito bom. Se ele continuar por todos os próximos períodos, você vai dobrando o capital a cada 5 anos, cada 5 anos e meio, você consegue dobrar o teu capital, tá? Então, você pensar a longo prazo faz parte disso. Você, em alguns momentos, estar comprado numa empresa que talvez andou demais, esticou demais, ao invés de ficar com essa mentalidade de qual é melhor para cada momento. Tá? Se você quiser para o longo prazo, como eu falo, para mim não tem igual o Itaú. Tá? Inclusive, o Itaú, durante o período ali de 2019, 2020, ele teve uma gestão que eu, particularmente, não gostei muito do Cândido Bracher, e mesmo assim eu mantive o Itaú, porque eu sei que o Itaú é mais forte do que um nome que acaba mudando depois. Né? Então, 2 anos depois muda, entrou uma pessoa agora que, na minha visão, pelo menos, é mais competente do que o anterior. E sempre lembrar que, geralmente, quando o mercado, né, ou as pessoas, né, que entendem de gestão não gostam de algum profissional e etc., é importante você ouvir com carinho, né, o porquê que o mercado não gosta. E, geralmente, você vai perceber que
na maior parte das vezes, essa pessoa não permanece muito tempo no cargo. É impressionante, é batata, assim. Mas ninguém falava muito mal dele, não. É que ele não entregava resultado mesmo. Era excessivamente conservador. Também deu uma falta de sorte de estar no meio da Covid, né? Também tem que botar um pouco de panos quentes, porque não, mas eu estou era fácil falando ter no gestão geral. naquele momento. Eu estou falando Sim. no geral. É muito importante que você não desmereça a opinião das pessoas quando elas falam de gestão, porque normalmente as pessoas acham que as coisas acontecem por mágica, né? E não, existem pessoas, essas pessoas tomam as atitudes, as ações, e essas ações então resultam lá no lucro ou no prejuízo do negócio no médio e no longo prazo. E caso você duvide disso, é só você voltar um pouquinho no tempo e ver quantas boas empresas eram promessas e hoje nem sequer elas existem mais, né, na vida real, são apenas um nome na lembrança. Grande Varig. O Bradesco seria melhor se você estivesse pensando no curto prazo. Tá? E o Santander é a única que eu realmente, assim, eu não compraria de jeito nenhum. O Banco do Brasil é aquela questão tênue que tem muito a ver com preço, gosto muito do banco, mas eu gostaria de um desconto maior. Tá, o Santander eu não gosto realmente da gestão em si. Eu também não. Tá? Bom, e lembrando também que todas essas perguntas que eu faço para o Daniel, a maior parte delas eu recebo lá no Instagram, algumas também pelo WhatsApp. E sim, gente, a maior parte das respostas que ele vai dar, eu já sei que ele vai dar. Não significa que eu não conheça sobre o assunto ou que eu não saiba, né? Mas vocês estão aqui para ouvir o Daniel, por isso que eu faço as perguntas para ele, tá, gente? E uma outra pergunta bancária que eu recebi bastante também foi: beleza, mas eu não quero comprar esses bancos grandes, eu quero comprar os bancos um pouco menores. BMG e Banrisul, tu disse que ia dar uma comentada se desse tempo. Tu quer falar um pouquinho sobre eles? Então, Banrisul, cara, eu vou direto na tabela de taxas médias mensais do crédito comercial. E aí a maior parte da carteira é crédito consignado. Sim. E aí eu vejo que continua caindo, né? Então, quarto trimestre de 2020, a taxa média mensal caiu de 1,40 para 1,37, para 1,36, para 1,34, para 1,32. Então, quer dizer, mesmo com alta de juros, a gente vê que o custo do banco para captar o crédito que ele empresta está subindo e ele não consegue repassar. Então, acho um banco complicado de se ter nesse momento. Assim, não é de se ter, né? Não é de comprar, né? Inclusive, às vezes você tem ele em carteira, igual eu tenho ele em carteira, mas não está no Eu também tenho. Então, quer dizer, tu fica com ele em carteira. Eu não acredito que ele vá subir com esse resultado, mas, enfim, né? Ele está na tua carteira. É uma manutenção, ele está em carteira, mas, enfim, ele tem que esperar, né? Não vai ter jeito. Teve até um resultado interessantezinho em termos de lucro, mas o que eu realmente não gosto, né? Eu tenho falado muito do índice de eficiência, você vê que está subindo, e é estranho esse índice de eficiência ter subido, porque ele acabou de vir de um plano de demissão voluntária, né? Então, ele saiu de um plano de demissão voluntária que ele baixou 9% a quantidade de pessoas. Então, ele teve uma redução ali em 1 ou 2 trimestres e logo depois veio um dissídio coletivo que subiu 10%. Então, quer dizer, não adiantou nada o plano de demissão voluntária, ou senão já ele vai ter que fazer outro plano de demissão voluntária. Então, é uma situação aí que eu, particularmente, estou olhando com o pé atrás um pouquinho o Banrisul. Ele ainda tem muito para ficar eficiente. Você pode olhar também o copo cheio, né? Sim. Você pode olhar assim, pô, ele tem muito para melhorar, olha só, ele está com índice de eficiência pior. Pode ser privatizado, e daí entra todos aqueles gatilhos que o mercado está cansado de explorar, né? Agora vai, aí não foi, agora vai, não foi de novo. Nesse momento... Mas então, em relação ao Banrisul, seria, se você tem... É manutenção. Isso, se tem, mantém. Não vende, se você não tem, não compra. Espera. Se bater de novo ali abaixo de 9 ou 9 e pouquinho, aí tudo bem. Porque aí o dividendo é tão grande, mas tão grande, que compensa você ter uma empresa que talvez não esteja tão boa na carteira. Lembrando que o Daniel aqui está falando, gente, em relação a crescimento. Tá? Ele é um banco estadual, é um estado, não que exista um estado perfeito, a maior parte dos estados tem problemas financeiros grandes.
apesar de ser um estado muito rico, né, na agricultura e na indústria também, a agricultura, estiagem forte, quebra de safra, vamos ter alguns problemas, né? E não é, então, uma empresa que você possa esperar um grande crescimento, não pelo menos no curto prazo. E o BMG, que tanta gente gosta? Então, inclusive a Daphne gosta muito, que trabalha aqui com a gente. Que assina o Dica Beginner, né? Que é a analista lá do Dica Beginner. Isso. A grande questão é que o que eu vejo é o seguinte, é que o mercado está meio órfão de um banco, para ele chamado banco de crescimento. Né? Então, o banco, eles já tentaram que fosse a XP, e aí a XP teve um resultado que não foi tão bom, aí tentaram o Nubank, que fez o IPO, mas aí viram que ele veio muito caro, e aí jogaram todas as fichas agora no BTG, no Pactual, né? No BPAC. E aí a gente vê o BPAC com uma receita menor agora, né? Mesmo tendo subido a receita com juros, a gente viu uma receita bem menor do que o terceiro trimestre. É claro que dependendo da mídia que você tiver, ele vai falar que a receita subiu, sei lá quantos por cento, ou o lucro subiu 42%. É a manchete, né? Ela orienta, né? Então, se você tiver num canal de comunicação que ele é a favor do BTG, ou ele tem parceiros que são do BTG Pactual, você vai ver o resultado comparado com o quarto trimestre de 2020. Banco BTG Pactual teve um resultado surpreendente. Eu acho que tu até postou isso no Instagram, não foi? Alguma coisa em relação a isso para as pessoas prestarem atenção, né? Foi outro dia sobre outra coisa. E se você tiver se você tiver numa mídia que tem talvez mais contato com a XP, porque hoje eles são, né, concorrentes diretos, eles ficam disputando quem tem mais ativo sob gestão, eles concorrem tanto que o BTG ele soltou um fato relevante só para dizer que passou de 1 trilhão de ativos sob gestão, por exemplo. Né? Aquela coisa que é o ego do ego do ego. Porque ele tinha feito 980 bilhões no quarto trimestre, então no resultado não ia vir. Então, quando ele bateu 1 trilhão ali no meio de janeiro, ele falou, 1 trilhão antes da XP, entendeu? Sim. É ego, é guerra de ego. Né? E a gente percebe isso, que a gente está mais tempo no mercado, e chega até a ser interessante, porque é tão, sei lá, criança, né? Que chega até a ser estranho num banco tão grande como é o BTG e como é a própria XP. Então, se você tiver numa mídia mais alinhada com a XP, você vai ver o contrário, você vai ver dizendo assim, a receita do BTG caiu não sei quanto, lucro líquido estagnado e coisas do gênero. Tá? Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso. De forma geral, tá, olhando tudo, na minha visão, o resultado do BTG Pactual veio bom, tá? Porque ele tem um lucro líquido aí de 1,7 bilhão, ele, se mantiver isso anualizado, vai a 7 bilhões em um ano, que é interessante, 7 bilhões, né? Não é um Itaú que vai bater 30, por exemplo, nem um Banco do Brasil que vai bater 23, 24, nem um Bradesco que vai bater 20, mas 7 bilhões já é um número e ele ainda pode crescer mais. E ele trabalha aí com preço sobre lucro não tão alto, né? Um preço sobre lucro de 12 vezes, 11 vezes, enquanto os outros trabalham 7, 8 vezes. Então, eu vejo, sim, um potencial de crescimento no BPAC. Tá? Acho que o mercado vai começar a olhar como crescimento o Banco Pan, ao invés de ser o BPAC, porque o mercado está órfão de banco de crescimento. Então, cada trimestre eles estão apostando em um. Sempre atrasado, sempre atrasado, sempre atrasado. Então, seria uma boa dar uma olhada com carinho no Banco Pan também. O mercado já pegou a queda da XP, depois que ele botou ela como melhor de todas. O mercado já pegou a queda do Nubank, depois que ele botou o Nubank como a melhor de todas. E hoje, depois desse resultado, pelo menos até o momento que eu estava vendo, o BPAC estava em queda também. Então, quer dizer, o mercado está pegando a queda de todas elas, tentando antever com resultados passados. Né? Algo que a gente sempre fala para você não fazer. Então, eu posso estar cometendo o mesmo deslize agora no Banco Pan. Né? O Banco Pan é do BTG Pactual, então você tendo o BTG, você acaba tendo também Banco Pan. Mas assim, eu posso estar cometendo o mesmo deslize, mas acho que o mercado vai acabar olhando para ele, tá? Para o Banco Pan, como sendo esse próximo, e pode ser que o mercado erre de novo.
Exatamente, ou seja, se você está em dúvida aí entre qual banco menor, né, apostar, Banrisul, BTG, então ficar sempre ligado em relação ao que o mercado enxerga como um potencial gatilho, e sim, nisso o Daniel está certíssimo, como todo o resto, obviamente, o mercado ele elege ativos frigoríficos, ele elege varejo, já elegeu Magazine Luiza, já elegeu Cogna, nem todas dão certo, ou dão certo por um tempo, então você precisa aprender a diferenciar o que tem que ser mantido em carteira e aproveitar as baixas, e o que você tem que surfar a onda, assim como o mercado. Só para terminar essa parte, tá? Porque aí a gente encerra, que já está tomando muito tempo. A mesma estratégia que eu usei com o Itaú, que eu tenho lá na carteira recomendada via Itaúsa desde 2017, por exemplo, e teve um período lá que o Itaú não estava tão bem, eu não tirei porque o Bradesco estava melhor naquele momento. Sim. Tá? Eu esperei. É a mesma coisa. Tá? Se você acha que a XP é melhor, investe em XP e fica lá no XPBR 33, lá e fica. Se você acha que o BTG é melhor, fica no BPAC 11 e fica. Entendeu? Se você acha que o melhor é o Nubank, você fica lá no Nubank e fica. Você compra o projeto dele. Tá? Não fica comprando o resultado agora desse trimestre, e no próximo trimestre você migra para o que vai melhor. Você migra para o que vai melhor. Porque provavelmente você vai estar igual ao mercado. Você vai estar pegando a queda de cada um deles. E você compra a manchete, né? Você compra a narrativa daquele momento. E a gente sabe que a narrativa, ela muda muito rapidamente. E em época de eleição, como é o ano de 2022, então não é insistência nossa ficar falando isso, é experiência. Ano de eleição tem mais volatilidade, é natural. E ainda mais considerando, né, uma eleição que caminha aí para ser de novo em dois polos completamente extremos, né? Então é sempre importante você ter à mente, né, esses pequenos critérios para sim poder gerenciar melhor o risco dos teus investimentos. Afinal de contas, no início do mês é só tu e tu mesmo que paga as tuas contas, né? Se fosse hoje em dia, não é mais só Renato, gostaria então aí de deixar um recado final? Gostaria de deixar aí para o pessoal Não, eu não quero deixar um recado para o pessoal, eu quero deixar um recado para você. Eu gostei muito que você ficou uma semana sem fazer o podcast, porque hoje você concordou tudo comigo. Então, se você quiser não fazer podcast por mais alguma semana, melhor. Adorei o modelo Pati Paz e Amor de hoje. E, cara, esqueci o recado que eu queria passar para o pessoal, mas tá bom, eu falei que ia ser só para você. Então foi só para você mesmo. Então, chefe, e na verdade, eu sou eu lembrei o outro. Todo. As pessoas que são nervosas. Eu lembrei outra, é porque já que não teve semana passada, o de hoje teve duração valendo por 2. Pronto, agora acabei. Exatamente. E também porque as pessoas gostam muito de banco, as pessoas gostam muito de investir, porque alguns, claro, compreendem, né, da forma correta os benefícios, mas outros têm aquela ideia um pouco errada, como tu citaste aí na nossa conversa, né, de que é aquele tipo de investimento 100% seguro. E não é bem assim, né? Importante que você estude um pouquinho da contabilidade bancária, entenda um pouquinho lá das contas do balanço patrimonial para estar ciente dos riscos. Isso não o torna um péssimo investimento? Claro que não, mas ele possui sim riscos como qualquer outro negócio. E eu sempre concordo, chefe, essa ideia de que eu discordo de tudo o tempo todo é intriga da oposição, é só para me deixar mal aí. Não é assim, já foi época. Então tá, gente. Enfim, a gente está num momento de mais concordância do que discordância agora. Na verdade, a gente discorda de pouca coisa. A gente discorda de alguns cases, alguns setores específicos, né? Mas não é tanta coisa assim, não. Mas discordar é sempre muito importante, sabe por quê? Porque aí a gente começa a refletir. E a gente consegue, então, mudar de opinião quando a gente está errado. Isso serve para todo mundo. Isso é um exercício muito importante, desde que seja sempre feito, obviamente, de forma adulta, com respeito, com educação, né? Afinal de contas, né? Isso é o principal em qualquer tipo de relação, né, chefe? E é o que a gente tem, né? Aqui no Dica de hoje.
Cara, o Howard Marks tem um livro para criança que eu já li para os meus filhos que fala exatamente sobre isso. Sobre ter uma equipe que cada pessoa pensa de uma forma diferente, porque isso cresce o todo. Exatamente, isso é muito importante. É assim que a gente evolui e é para isso que a gente está aqui, né, nessa vida, para evoluir. Porque se não for assim, não tem muito sobe, motivo. Né, no dia do juízo final. Então, tá bom. Muito obrigada, chefe. Muito obrigada pela gentileza, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada por tudo. Né? Obrigada a você também que nos ouviu até agora. Lembrando que esse podcast fica disponível também lá no YouTube, no canal Dica de Hoje e em outras plataformas, não apenas no Spotify. Muito obrigada, espero que você tenha aí uma ótima semana e, se Deus quiser, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço.